A segunda glândula do sistema endócrino é a tireoide. A tireoide, então, fica na região do nosso pescoço. Então, próximo da parte da traqueia, envolvendo a traqueia. Vista de frente seria isso aqui, a partezinha amarelinha seria a parte da traqueia, essa parte grande em azul é a parte toda da tireoide. Ela envolve toda a parte da traqueia e nela estão embutidas outras 4 glandulinhas menores, chamadas paratireoides. E no fim das contas, acaba que a tireoide e as paratireoides têm um trabalho em algumas atividades que podem ser comuns, combinados, ou seja, um completa ou desfaz a atividade do outro. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas duas aí, com os principais papéis relacionados de cada uma dessas glândulas. Sendo assim, em primeiro lugar, a glândula tireoide. Ela é uma glândula, então, da região do nosso pescoço, e que funciona bastante para fazer o controle de 2 atividades importantes. Primeiro, a taxa metabólica basal. Segundo, a quantidade de íons cálcio e fosfato que permanecem no nosso sangue. Então, o que acaba acontecendo é que para cada uma dessas atividades é liberada uma substância química diferente. No primeiro caso, então, a gente vai ter um hormônio chamado tiroxina. Na verdade, a tireoide ela é capaz de liberar 2 hormônios, chamados T3, ou triiodotironina, e T4, chamado tetraiodotironina ou tiroxina. Esses 2 hormônios atuam de forma combinada para fazer o controle do nosso metabolismo basal. O que é esse tal de metabolismo basal? É o que tu precisa para o teu corpo funcionar, dizendo se tu vai atuar mais rápido ou mais lento em algumas atividades, como, por exemplo, peristaltismo, que é o funcionamento do sistema digestório, ritmo cardíaco, às vezes ritmo e a quantidade de respirações celulares, e isso vai fazer com que a gente, às vezes, possa afetar, inclusive, outras atividades, como o nosso sono. Por exemplo, pessoas que acordam sonolentas e permanecem sonolentas boa parte do dia. Isso pode ser problemas na liberação de tiroxina. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esse metabolismo é a quantidade de atividades anabólicas e metabólicas que o teu corpo tem que fazem teu corpo funcionar, né? Como respirar, como comer, como digerir. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que uma pessoa que tem metabolismo lento demais, ele pode estar com uma carência em hormônios da tireoide. Isso pode acontecer ou porque a tireoide realmente tem um problema, ou ainda, isso pode acontecer por causa da falta do iodo, que é utilizado para a fabricação desses tipos de hormônios. Então, a carência de iodo normalmente está relacionada a problemas ao sal de cozinha, que é onde o iodo vem para nós através da alimentação. Então, nesse caso, quando a gente tem um mau funcionamento da tireoide fabricando de menos, a gente vai ter um hipotireoidismo, que é uma atividade anômala abaixo do normal feita pela tireoide. Quando a tireoide começa a fabricar demais e a gente tem um hipertireoidismo, aí as atividades metabólicas sobem demais. Então acelera demais. A pessoa come, está toda hora com fome, a pessoa fica inquieta, a pessoa tem dificuldade de dormir, insônia eventualmente. Então, o que acaba acontecendo é que nesse caso, quando a gente tem um hipertireoidismo ou quando a tireoide está com hipotireoidismo, em qualquer uma das situações, a tireoide ela tende a aumentar de volume para tentar compensar o problema que ela está tendo, seja a carência ou o excesso de hormônios, a carência de iodo. Então, quando acontece isso, o sintoma principal que acontece é o bócio ou papo, que acontece nessa região do pescoço. Então, o pescoço fica uma bolona, assim, fica inchadão por causa desses problemas de funcionamento da tireoide. Então, de certeza absoluta, quando acontece isso, é um problema metabólico associado à tireoide, que está com funcionamento anômalo, ou a mais ou a menos, e aí o motivo é que vai variar bastante. Então, tiroxina é basicamente controle metabólico basal. Segundo, a calcitonina. Aqui tem um evento importante. Por quê? Porque a gente deve cuidar para não confundir com os hormônios das paratireoides, que é o seguinte. Primeiro, a calcitonina ela tem como principal atividade controle de cálcio. Nesse caso, como é que ela controla o cálcio? Inibindo a remoção de cálcio dos ossos, ou seja, ela atrapalha a ação do osteoclasto, que é aquela célula que a gente vai ter no tecido ósseo, que ajuda a remodelar, decompor, reabsorver a matriz do osso, que significa desmanchar o osso e disponibilizar o cálcio para outras coisas, que nem contrair um músculo ou coagular o sangue. Então, quando acontece isso, ele vai diminuir a absorção de cálcio nos rins e nos intestinos, especialmente nos intestinos. Quando acontece isso aqui, se a gente começa a ter então uma ação excessiva da calcitonina, o que acaba acontecendo é que a gente começa a inibir a remoção de cálcio e começa a disponibilizar menos no sangue. Se a gente disponibiliza menos no sangue, o que vai acabar acontecendo é que pode faltar
para algumas atividades. E aí a gente vai ter uma hipocalcemia, que significa uma baixa quantidade de cálcio disponível no sangue. Então, algumas atividades que dependem do cálcio vão ficar elas, vamos dizer assim, deficitárias, vão funcionar mal. Lógico que nesse caso, o que acaba acontecendo é que vai haver um reforço na estrutura do osso, evitando problemas como, por exemplo, a osteoporose. Então, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter um feedback, que é um retorno de informação. Quando cai demais a quantidade de cálcio no nosso sangue, é necessário recolher um pouco dos ossos. Aí diminui a calcitonina. Quando tem cálcio demais no nosso sangue, é necessário recuperar um pouco desse cálcio. Aí atua a ação da calcitonina. Então, ela vai favorecer a remoção do sangue e a deposição dos ossos. Então, de forma combinada, trabalhando de forma conjunta, mas fazendo papéis alternativos, fazendo papéis contrários, antagônicos, a gente vai ter a ação dos hormônios da paratireoide. Então, a paratireoide fica na estrutura da tireoide. São 4 glândulazinhas pequenininhas que ficam embutidas na tireoide e tem o papel de liberar um hormônio chamado paratormônio, ou PTH. Esse paratormônio, ele na verdade atua nos rins, nos ossos e nos intestinos. O que ele faz nesses locais? Ele atua controlando fosfato e cálcio. Especialmente o cálcio é o íon que a gente deve tomar mais cuidado. Então, lembrar que a calcitonina faz, o paratormônio desfaz, é contrário um do outro. Então, o que acaba acontecendo aqui, é que ele promove a remoção do cálcio, enquanto a calcitonina inibia a remoção do cálcio. Sendo assim, se aqui evitava, ou fazia com que a gente tivesse uma inibição dos osteoclastos, aqui nós vamos ter um estímulo para os osteoclastos, dizendo, vai lá, osteoclasto, desmancha o osso. Então, no caso, o paratormônio, se ele começa a atuar mais do que a calcitonina, nós temos mais decomposição da estrutura do osso do que recomposição. Com isso, há uma probabilidade bem mais alta da gente ter problemas como, por exemplo, a osteoporose, que é a decomposição excessiva dos ossos com recomposição deficitária. Então pode ter a ver, lógico, com a carência de cálcio na alimentação de alguém, mas também pode ter a ver com problemas hormonais. Então nesse caso aqui, ele promove a remoção de cálcio, fazendo então com que a ação do osteoclasto seja maior, supere, que ela seja assim, sobrepujante sobre a ação dos osteoblastos. Sabendo disso, então nesse caso, quanto mais destruir o osso, mais vai ser liberado para dentro do nosso sangue, aumentando a calcemia, que é a taxa de cálcio sérico ou do soro sanguíneo. Sendo assim, nesse caso, quando a gente compara as ações que a gente vai ter da calcitonina, que sai da tireoide, e do paratormônio, que sai das paratireoides, a gente pode fazer esse comparativo, esse tipo de comparação entre os ossos e o sangue. Então, dentro dos ossos, estrutura fixa do cálcio, onde nós vamos ter a matriz óssea dos osteócitos, que vai ficar toda ela mineralizada. No nosso sangue, todo esse monte de cálcio fica ele passeando, dando banda ali por dentro, sendo utilizado para distribuir para os músculos contraírem e para distribuir para a coagulação sanguínea, por exemplo, funcionar. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente pode fazer a seguinte relação. O cálcio, ele pode ficar circulando entre sangue e ossos. O tempo inteiro está acontecendo isso. Tu tira e bota no osso, disponibilizando no sangue sempre que for necessário. Dessa forma, o que acaba acontecendo então é que quando a gente começa a ter maior quantidade de cálcio necessária no sangue, o que vai acontecer é que o paratormônio começa a atuar, removendo as quantidades de cálcio necessárias para disponibilizar no sangue. Por exemplo, vou pegar uma situação, um exemplo assim, Por exemplo, uma mulher que está em período menstrual, perdendo sangue. Se ela está perdendo sangue, ela precisa, lógico, fazer mais sangue, segundo, coagular o sangue para parar o fluxo menstrual. Quando acontece isso, é necessário remover cálcio dos ossos. Com isso, o que acaba acontecendo é que nós sabemos que isso está fragilizando o osso. E segundo, sabemos que a mulher com fluxo menstrual deve estar com uma quantidade de paratormônio um pouco mais elevada, fazendo então com que disponibilize no sangue, favorecendo o processo de coagulação. Aí, vamos supor que acabou então o fluxo menstrual, secou, parou de vazar sangue. Quando acontece isso, o que acontece? A quantidade de cálcio agora que está no sangue é mais elevada, porque o paratormônio estava trabalhando. Então, o que a gente vai ter que fazer? Recolher o excesso e devolver para dentro do osso. Quem vai fazer esse tipo de atividade é a calcitonina, fazendo então com que haja um equilíbrio entre a quantidade que saiu do osso e que agora vai retornar para o osso. Por isso
que em especial as mulheres, elas têm maior tendência a desenvolver osteoporose, porque como todo mês vai haver um fluxo menstrual, todo mês vai haver uma remoção de cálcio dos ossos, fragilizando o osso. E vai embora pelo sangue, porque muito desse sangue é perdido. Então as mulheres devem fazer uma alimentação um pouquinho mais regrada, assim, para evitar possíveis problemas com essa metabolização de cálcio. Então, entre os problemas que a gente pode ter excesso de cálcio que acaba ficando no sangue, promovendo uma coagulação excessiva, formando trombos, de repente, por causa de uma hipercalcemia, ou então a gente pode ter uma remoção excessiva de cálcio nos ossos, criando um problema mais óbvio, né, mais comum, chamado de osteoporose, que é quando a gente começa a ter, então, problemas nos ossos por causa de uma remoção excessiva de cálcio e não devolução desse cálcio. Então, nesse caso, as variações ou flutuações hormonais que as mulheres sofrem, em especial no período da menopausa, afetam muito isso. Por isso é que as mulheres devem tomar cuidado maior quando chega esse período. Normalmente, para a mulher, vai acontecer dos 40 anos para frente, 45, onde ela começa a ter uma flutuação hormonal normal da proximidade da menopausa, aumentando as probabilidades do desenvolvimento de osteoporose. Para evitar esse tipo de coisa, quase sempre um tratamento auxiliar com hormônios garante uma uniformização na quantidade de hormônios disponíveis no sangue, evitando possíveis problemas desses tipos que a gente citou. Dando continuidade para o sistema endócrino, nós temos então a nossa quarta glândula, que é o pâncreas. Na verdade, o pâncreas é uma glândula que muitas vezes é confundida como parte direta do sistema digestório. Na verdade, a gente deve lembrar que ela está, sim, associada ao sistema digestório e que ela, junto com o fígado, são consideradas como glândulas anexas ao sistema. Significa, elas estão ali para ajudar o sistema, mas ajudam em outros papéis também. O fígado é muito versátil, realizando um número absurdo de informações e de papéis. Então, nesse caso aqui, a gente tem o sistema digestório aqui em verde, que é esôfago, estômago e intestino delgado. Então, ligados nesse sistema estão as glândulas anexas. Então, nesse caso aqui, o pâncreas, ele é uma estrutura, né, de um órgão menorzinho, ligado logo após a saída do estômago. Ele normalmente tem um formato assim, meio parecido com o de uma pena, assim, e esse órgão, ele tem dois tipos de papéis, é aí que a gente deve cuidar, porque ele apresenta atividade no sistema digestório, que é liberado através desse duto que tem ali no meio, chamado duto de Wirsung, onde ele libera o suco pancreático. E aí, depois ele tem uma outra parte, a outra atividade. Essa outra atividade, ela é formada por essas pequenas glândulas que ficam aderidas às estruturas do pâncreas, chamadas de ilhotas de Langerhans. Na verdade, aqueles grupos celulares pequenos, chamados de ilhotas, é onde se fabricam os hormônios que o pâncreas libera. Aí é que ele entra na função do sistema endócrino. Então, lembrem, não esqueçam, ele é um órgão que tem um papel duplo. Portanto, ele é uma glândula mista, ele faz função exócrina, liberando para dentro do tubo digestório a parte do suco pancreático e para dentro do sangue toda a parte que nós vamos ter então de hormônios. Então, quais são esses hormônios que a gente vai ter sendo fabricados pelas ilhotas de Langerhans e qual é o papel que esses hormônios têm? Então, são dois hormônios super importantes. Primeiro, a insulina e segundo, o glucagon. Nesse caso, o que a gente vai ter de papel feito pela insulina, o contrário é feito pelo glucagon. São dois hormônios antagônicos. De forma similar ao que acontece lá com a calcitonina e o paratormônio, quando a gente também tem funções antagônicas, né? Funções contrárias. Então, primeiro, quando a gente come alguma coisa, o que acaba acontecendo é que a gente decompõe esse alimento. Em especial, se for um alimento rico em carboidratos, em açúcares. Então, esses açúcares ficarão disponíveis pelo nosso sistema circulatório, porque ele absorve direto do teu sistema digestório todos esses açúcares. Qual é o papel inicial da insulina? Tirar esses açúcares do sangue e guardar. Por quê? Porque nós temos que depositá-los, guardá-los, para quando a gente realmente tiver necessidade, poder ir lá na despensa e buscar um pouco desses açúcares. Então, o papel da insulina é saído diretamente das ilhotas, vão parar no sangue. Aí a insulina liberada no sangue recolhe esse monte de açúcares e leva eles para serem estocados. Quais são os lugares onde nós mais estocamos açúcares? Primeiro lugar de todos, o fígado. E dentro do nosso fígado nós vamos estocar a glicose sob a forma de glicogênio. Lembrar que o glicogênio é uma molécula absurdamente grande, lotada de glicoses, é muito importante. Então, a insulina ela vai fazer basicamente esse papel aqui, ó. Traz a glicose para cá.
Então, o que acaba acontecendo? Esse é o papel da insulina. A insulina vai ser liberada no sangue ela coleta, então, esse açúcar e abre as portas do fígado para a entrada da glicose. Dentro do nosso fígado, então, que é este órgão aqui, grandão, que fica do nosso lado direito, né? Esse órgão, ele é responsável por estocar essa glicose, sob a forma de glicogênio. Então, a nossa insulina, ela recolhe a glicose que estava no sangue, diminui a taxa de glicose do sangue, então, reduz a taxa glicêmica. Se tu fizer um exame de sangue, depois da insulina ter atuado, já diminui a quantidade de glicose disponível no sangue. E então, ela estimula que dentro do fígado aconteça a montagem de glicogênios, juntando glicose, cerca de 30 mil vezes para formar um glicogênio. E nós vamos formar muitos glicogênios aqui dentro. Então, aqui dentro do nosso fígado, vira glicogênio. Esse processo, então, de formação do glicogênio através da ação da insulina, que é juntar glicose, né? Na verdade, chama-se glicogênese, fabricando glicogênio. Só que aí, o que acaba acontecendo é que tu deposita também no segundo lugar esse glicogênio, que são os músculos, principalmente músculo de grande atividade, né? Quando a gente vai fazer muito exercício e tal, gasta o que tem no músculo. Quando faltar do músculo, tu precisa ir buscar no segundo ponto de reserva, que é o fígado. Então, o que acaba acontecendo é que o glucagon vai fazer esse segundo papel. Chegar lá no fígado, bater na porta e dizer, com licença, eu preciso de um pouco de glicose. E aí o fígado disponibiliza essa glicose. Então, assim como a insulina ajudou a fazer a glicose entrar dentro do fígado e virar glicogênio, o glucagon vai tirar de dentro do nosso fígado. Então, aqui é o papel do glucagon. E o glucagon vai fazer a atividade oposta, que é agora fazer o quê? Remoção da glicose que está no fígado e decomposição do glicogênio. Então, chama-se glicogenólise. Quando acontece isso, a taxa glicêmica eleva quando nós temos a ação do glucagon. Então, o que acabou acontecendo? Tu comeu, aumentou a taxa de glicose. A insulina tirou a glicose e botou no fígado, então caiu de novo. Aí, acabou a glicose do sangue, acabou a glicose dos músculos, beleza, o glucagon vai lá no fígado, pede um pouco do glicogênio, desmancha e larga no sangue. E aí, eleva a glicemia do sangue, eleva a taxa de açúcares disponível no sangue. Sendo assim, os dois hormônios, insulina e glucagon, fazem o controle do volume de açúcares disponíveis dentro do nosso sangue. Quando a gente tem um problema em algum desses aqui, a gente vai desenvolver diabetes tipo 1 ou tipo 2. Só que nesse caso, então, falhas nesse caso serão, então, agora, diabetes mellito ou mellitus. Nesse caso aqui, diabetes mellito ou mellitus, quando for tipo 1, o que a gente vai ter de problema, principalmente, é falha na insulina. Normalmente, a diabetes tipo 1 acontece porque as pessoas não fabricam insulina ou pararam de fabricar. Significa, tu não tem quem diga, ó, vamos guardar no fígado. Aí o que acontece? Se tu não guarda no fígado, fica tudo disponível pelo sangue. Um pouco vai ser transformado em gordura, explicando por que muitos diabéticos são levemente gordinhos ou bem gordinhos. Aí, segundo caso, quando tu tiver falta daquela glicose que está no sangue porque acabou, e tu vai precisar ir lá no fígado buscar, o fígado não ganhou a glicose, porque a insulina não fez esse papel. Então, a pessoa tem uma crise de hipoglicemia e desmaia. Pode até morrer por causa disso. Então, aqui, ó, na diabetes mellitus tipo 1, falta insulina. Esse é o primeiro tipo de problema. O segundo tipo de problema que pode acontecer, que é a diabetes mellitus tipo 2. Então, tipo 2. Nesse caso aqui, a tipo 2 não é falta de insulina. É um mau metabolismo, é uma falha na ação da insulina. Ou porque o fígado não reconheceu a insulina e não abriu as portas para a glicose entrar, ou algum tipo de mecanismo faz com que a insulina não consiga coletar essa glicose para carregar lá no glicogênio. Então não é uma falta da insulina. O corpo fabrica a insulina. O problema é que a atividade dela não está sendo completada. Nesse caso, a tipo 2 pode acontecer por vários tipos de problemas. Entre eles, problemas nas células que estocam energia, como, por exemplo, músculos e também, por exemplo, os nossos adipócitos, que estimulam, né, o depósito dos lipídios, da gordura. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a insulina pode não fazer a energia entrar nem no músculo nem na gordura e aí começa a dar diabetes tipo 2. Então, o problema da diabetes tipo 2 pode ser, entre aspas, adquirido. Gente que come muito errado, que come muito doce, muita porcaria, quando ficar velho pode desenvolver isso.
Quando acontece isso na infância, onde a gente tem crianças que comem muito errado, isso acaba sendo uma coisa bastante grave porque afeta a vida dela inteira. Então, nesse caso, no caso 2, o problema do diabetes tipo 2 não vai ser um problema de falta de insulina, e sim uma falha metabólica. Nesse caso aqui, quando são pessoas que comem muito errado e dão uma corrigida na alimentação, às vezes volta ao normal, mas nem sempre isso vai dar certo. Então, cuidado, porque questões sobre pâncreas e a ação da insulina e do glucagon são muito recorrentes em provas de vestibular e também nas provas do Enem. Aí, nós entramos então no outro tipo de glândula. Nós entramos agora nas adrenais ou suprarrenais. Como o próprio nome já sugere, as glândulas suprarrenais estão acima do rim. Então, em cada um dos nossos rins, que são esses órgãos assim que tem um formatinho parecido com um feijãozinho assim, a gente vai ter duas glândulas. Na prática, elas parecem duas gordurinhas, tipo gordura de carne, tá? São tipo um chapéuzinho que fica lá em cima do rim. Se a gente pegar essa glândulazinha que está ali, a suprarrenal, cortar ela de comprido assim, atorar ela ao meio de comprido, a gente vai ver que ela é mais ou menos desse jeito, triangular, e que ela tem duas partes. Uma parte mais densa, o lado interno, que é o recheio, que é o miolo da glândula suprarrenal, chamado de medula. Lembrem, né, que medula sempre significa miolo, meio. E a parte da borda, que é uma parte mais firme, mais densa, externa, chamada de córtex. Então, a gente tem algumas substâncias que são fabricadas no miolo, na medula da suprarrenal, mas também temos algumas substâncias que são fabricadas na porção periférica, na parte cortical, na parte do córtex. Então, dividindo as funções de cada uma dessas partes aí, a gente vai ter o seguinte, direto da medula da suprarrenal, a gente vai ter a liberação da adrenalina. Então, ó, glândula adrenal libera adrenalina. A adrenalina é aquele baita hormônio lá do sistema nervoso, que é um grande estimulante do sistema nervoso. Então ele faz, vamos dizer assim, parte por tabela do sistema nervoso, porque ele funciona como um neurotransmissor. É um dos grandes e mais importantes. Então a adrenalina e a noradrenalina são fabricadas na porção da medula. Qual é o papel disso? É estimular o sistema nervoso. Então nesse caso, a principal atividade da adrenalina é atuar como um promotor de ações estimulantes do sistema nervoso periférico simpático. É aquela parte do sistema nervoso que a gente estuda, que a gente não manda, mas que faz a gente ficar meio louco. Tipo, o coração acelerar, os pulmões acelerarem o ritmo respiratório, ou de repente a gente começar a ficar com a boca seca, de nervoso, ou de preocupado, ou de raiva, ou então o aumento da massa muscular para brigar, por exemplo, para lutar, que acontece nos animais, ou ainda o final do peristaltismo para te poder brigar porque não é hora de digerir. Todas essas atividades, né, que são atividades que envolvem alguma ação nervosa de estímulo, toda ela é desenvolvida, desencadeada pela ação da adrenalina. Então, bum, faz o teu corpo começar a funcionar mais rápido. Por exemplo, a própria dilatação da pupila, né, abrindo o olho para te poder enxergar mais área, garantindo que se tu precisar fugir, por exemplo, tu consegue enxergar por onde. Tudo isso é a ação da adrenalina. Então, a adrenalina é extremamente importante porque ela acaba sendo um tipo de hormônio que garante muitas vezes parte da nossa sobrevivência em situações de luta, de fuga, de competição, por exemplo. Tudo tem a ver com a adrenalina. Então, esse a gente não pode esquecer porque é um tipo de hormônio mega importante. Aí, nós temos a porção toda cortical, que não deixa de ser importante, é muito importante também. Provavelmente muitos de nós, ou até mesmo muitos conhecidos da gente, fazem uso de hormônios do córtex. Nesse caso, os hormônios do córtex são chamados genericamente de corticoides, que é um nome popular, nome super conhecido. Só que os corticoides estão divididos em grupos de corticoides por estrutura química. Então, o primeiro tipo que nós vamos ter são os glicocorticoides, como, por exemplo, cortisol, corticosteroides ou cortisona. Todos esses têm papéis. Então, nesse caso, os glicocorticoides, eles são um grupo de hormônios corticoides, hormônios do córtex, que tem como ação anti-inflamatório, que é uma das atividades importantes quando o nosso corpo está debilitado. Por isso, é usado, por exemplo, para pessoa que tem rinite, bronquite asmática, para pessoas que têm reumatismo ou artrite reumatoide, processos inflamatórios. Então é muito utilizado. E também, quando o nosso corpo está muito debilitado,
ele auxilia no metabolismo da glicose, fazendo com que o nosso corpo acelere a liberação de insulina ou glucagon, sempre que necessário, e também disponibilize maior quantidade de glicose para a respiração celular, agregando, né, uma grande quantidade assim, dando subida na quantidade de energia disponível. Esse é o papel que a gente vai ter para substâncias como os glicocorticoides. O cortisol eu coloquei aqui como exemplo, mas poderia ser a cortisona também. Aí, nós temos um segundo tipo de hormônio corticoide, que é a aldosterona. Ela entra num segundo ramo, num segundo grupo de substâncias químicas que são substâncias corticoides, chamados de mineralocorticoides, ou seja, são corticoides que controlam os minerais, 2 minerais em especial. A aldosterona ela é muito importante para controlar níveis de sódio, Na+, e níveis de potássio, K+, dentro do nosso corpo, fazendo com que todo o potássio necessário seja excluído do teu corpo e todo o sódio necessário seja retido dentro do teu corpo, para garantir um equilíbrio de sais e, mais importante, um equilíbrio osmótico. Então, o que acaba acontecendo? A aldosterona calcula o quanto de sódio tem que ficar e o quanto de potássio tem que sair. Isso acontece aonde? Dentro do nosso rim. Então, aqui dentro, a gente deve lembrar que existe nessa porção interna aqui, ó, uma filtração do sangue e recolhimento, a recuperação de água. Então, nesse caso, a gente poderia dar o nome para isso de controle osmótico. Sendo assim, quando a gente começa a ter sódio para mais, lembrem que o sódio é aquele tipo de elemento químico que absorve a água para o lado dele, ele segura a água, ele retém a água. Portanto, quanto mais sódio fica dentro, mais a água recupera. Sendo assim, o teu sangue perde menos água. Qual é a implicação disso dentro do teu corpo? A implicação é a seguinte: se eu tiver, por exemplo, um vaso sanguíneo aqui, e dentro desse vaso sanguíneo tiver pouca água, a pressão do líquido sobre as paredes do vaso é menor. Se eu tiver muita água, a pressão do líquido sobre as paredes fica bem maior. E aí, quem é que coordena, então, essa quantidade de água que vai ficar ali dentro? O sódio. Então, a aldosterona, que é o grande nome dos mineralocorticoides, ela ajuda a fazer o controle da pressão arterial. Pressão alta significa bastante água dentro do vaso sanguíneo. Pressão baixa significa baixa quantidade de água dentro do vaso sanguíneo. Para a gente aumentar a pressão, bota mais sódio para dentro. Para diminuir a pressão, tira mais sódio de dentro. O teu organismo faz isso através da quantidade de aldosterona que é liberado para regular o volume de sódio interno. A diferença entre pressão alta e baixa, no sentido de que todo mundo tem uma média de, vamos botar assim, 12/8 de pressão. Isso significa a pressão de sístole do coração quando ele bate e empurra o líquido aqui para dentro, e quando o coração relaxa, que a pressão do líquido sobre a parede diminui. Então, isso na verdade são, em vez de 12, 120 milímetros de mercúrio quando bate, e relaxando o coração cai para 80 milímetros de mercúrio. Fazendo a divisão, né, simplificando, fica 12/8. Nesse caso, então, a aldosterona, resumindo, ajuda a fazer pelo menos o controle da pressão arterial. Por isso que é um tipo de hormônio bem importante dos corticoides. E finalizando os hormônios das glândulas adrenais, especialmente da porção cortical, nós temos os androgênios. Qual é que é o papel dos androgênios? Na verdade, como esse tipo de glândula está presente em mulheres e homens, esse tipo de glândula aqui, ele ajuda a definir caracteres sexuais. Só que quimicamente, esses androgênios eles ajudam a fabricar hormônios que vão ser hormônios esteroides. No caso, progesterona e no caso estrogênio e a testosterona. Aí o que acaba acontecendo? A progesterona, a estrogênio e a testosterona são hormônios que têm a ver especialmente com a parte sexual. Como isso tem a ver com a parte sexual, esses hormônios que são liberados por aqui e definem caracteres sexuais, eles têm um pouquinho mais de semelhança com os caracteres masculinos. Então, para o homem, esses hormônios fabricados aí ajudam a definir características físicas do homem. Para a mulher, eles só auxiliam um pouquinho na fabricação do estrogênio, em especial porque o estrogênio, na verdade, na sua maior parte, é fabricado pelo próprio ovário. Só que aí, quando a mulher entra em período de menopausa e diminui as taxas de estrogênio e de progesterona,
E esse tipo de hormônio ele começa a ser produzido em volumes normais e começa a ficar em taxas mais elevadas porque o estrogênio e a progesterona caem. Quando acontece isso, esses hormônios começam a dar para essas mulheres que estão em período de menopausa, onde está caindo os hormônios que definem características físicas femininas, elas começam a ganhar características mais masculinizadas. Como, por exemplo, a pele começa a ficar mais parecida com a pele do homem, que é uma pele bem mais bruta assim, do que a da mulher, e ainda a gente vai ter também crescimento de pelos pelo rosto e tal, coisa que não é típico de mulher, né? Então, normalmente é característico mais do sexo masculino. Considerando isso, o que acaba acontecendo é que os androgênios, eles são substâncias químicas que estão muito mais relacionadas a definir características secundárias para o sexo, em especial masculinas. Aí, a mulher pode ficar com um aspecto físico masculinizado quando diminuir ou suprimir a ação do estrogênio e da progesterona e esses hormônios aqui começarem a, vamos dizer assim, falar um pouco mais alto. Então, devemos cuidar, em especial, sobre o metabolismo dos açúcares liderados pelos hormônios do pâncreas e, em especial, a adrenalina, que vai sair da medula da suprarrenal, e eu sugeriria, sim, a aldosterona por causa da questão do controle da pressão. Na questão da pressão, a gente deve lembrar que a hipertensão é um grande problema dos brasileiros, uma vez que a gente não cuida da quantidade de sal ingerido. E mesmo que a gente tenha pessoas que acham que estão comendo legal, elas são hipertensas, que significa a pressão aqui dentro muito alta e há grandes riscos de romper um vasinho, gerando problemas como, por exemplo, uma ruptura de vaso no cérebro, um AVC ou acidente vascular cerebral, também chamado derrame ou isquemia. Portanto, são hormônios que ajudam a controlar a homeostasia do nosso organismo, desde a parte da pressão até a disponibilização de fontes energéticas.